Olá, irmãos, eu sou Neilson Lopes, espero que você já tenha se inscrito no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscrevam no nosso canal, Família Lopes. E nos acompanhe também pelas redes sociais, Família Lopes, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, na fanpage, todos com Família Lopes. Nós estamos falando da Santa Missa e chegamos então ao ato penitencial. No ato penitencial, nós vamos ver o seguinte: o padre, no caso o presidente da celebração, pode ser o sacerdote ou o bispo, ele vai começar a fórmula dizendo o seguinte: irmãos, reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Essa é a mais comum que se usa. Mas você que vai à missa mais aos domingos, nós vamos nos deter à do domingo. A fórmula usada no domingo é: no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos, necessitados da misericórdia do Pai. Faz-se um breve instante de silêncio e aí então o padre diz, né? Ele convoca toda a assembleia. Confessemos os nossos pecados. E aí nós fazemos esse ato de contrição, esse ato de confessar os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. E batendo no peito, nós dizemos: por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. E aí então depois segue a absolvição, mas vamos nos deter aqui. Nesse ato de contrição, por que nós fazemos o ato penitencial? Qual é o sentido de começar a missa já fazendo o ato penitencial? O sentido foi o próprio Jesus que disse: quando nós nos aproximarmos do altar, é preciso que nós peçamos perdão ao Senhor, nós purifiquemos o nosso coração, nós nos reconciliemos conosco mesmo, com Deus e com o nosso irmão. Então, o primeiro ato que nós precisamos ter é o ato de reconhecer quem é Deus e quem somos nós. A partir desse reconhecimento, seremos capazes de ir até o altar com dignidade, com fidelidade, com amor, com piedade. Somente com esse reconhecimento nós podemos chegar aos santos mistérios e entender que foi por amor a mim que ele fez tudo isso, que ele deu a vida. E veja como é bonito, né? No domingo, o padre vai usar justamente isso. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Também nós somos chamados a morrer para o pecado, para ressurgir para uma nova vida. Nós também somos chamados, como Cristo, fazer o caminho que o próprio Cristo fez. Ele fez esse caminho. Ele fez esse caminho de morte e de ressurreição, porém ele não tinha pecado. Nós temos o pecado, tanto o pecado natural, né, o pecado da concepção de Adão e Eva, como também temos o pecado do dia a dia que nós cometemos. E para isso nós precisamos, como diz aqui, reconhecermos necessitados da misericórdia do Pai. Muito mais do que simplesmente entender essa dinâmica de eu preciso ser perdoado. Porque tem pessoas que buscam o perdão de Deus porque tem medo do inferno, porque não querem ir para o inferno. E na verdade não é essa a dinâmica. A dinâmica é você buscar a misericórdia de Deus que te ama e que você quer voltar para a presença de Deus. E não por medo, porque você tem medo de ir para o inferno, tem medo de padecer no inferno. Não é essa, porque senão nós viveríamos como escravos do medo. E Deus não quer que nós vivamos escravos do medo. Deus quer que nós vivamos com gratidão e com amor a Ele, porque Ele é eternamente misericordioso para conosco. E o Papa Francisco, ele vai nos ensinar que não é Deus que se cansa de nos perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. O profeta Isaías vai dizer: não é a mão de Deus que é incapaz de te curar, mas são os seus pecados que criam uma barreira entre você e Deus.
E por isso Deus não pode fazer nada. Mas são os seus pecados. Então é necessário, é importante que eu reconheça necessitado desse perdão. E ao confessar os nossos pecados, como diz aqui, reconhecer que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, por atos, mas também por omissões. Quantas vezes eu fui omisso à voz de Deus? Fui omisso ao meu irmão, por omissões. E batendo no peito dizer, por minha culpa. Eu pequei por minha culpa. Não foi porque o outro me fez pecar, não. Foi porque eu sou ruim. Porque eu preciso ser melhor. Porque eu dependo de Deus. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E por isso eu suplico a intercessão, humildemente, tua, que é meu irmão, e da Virgem Maria sobre mim. Deus abençoe você e que Deus te dê a graça de buscar o sacramento também da reconciliação e buscar o perdão do Senhor. Shalom.